Boa tarde, meu nome é Aline Cristina Mendonça Borges. Esse é um vídeo de um trabalho extra de simulação passado pela disciplina de Eletricidade e Eletrotécnica ministrada pelo professor Márcio Vilela. Então, esse é o software PSIM e aí eu montei um circuito com uma fonte de alimentação que fornece uma tensão senoidal com uma amplitude de 100 volts, mas como o pico dessa tensão é a voltagem, né, mais vezes raiz de 2, que aí dá 141,4. E uma frequência de 60 Hz. A tensão senoidal, ela provoca uma variação periódica de corrente e tensão no circuito, por causa da natureza do circuito RC. E a fase da corrente vai ser defasada em relação à tensão. E essa defasagem é influenciada pela frequência da fonte e pelos valores dos componentes, que é a resistência e a capacitância. Então, né, o meu R, que é a minha resistência, VR, ele possui um valor de 4 ohms. Em um circuito RC, em série, o resistor ele influencia a resistência total do circuito. Isso afeta a amplitude da corrente e a queda da tensão da resistência. E a tensão do resistor, que ela está em fase com a corrente, porque é um resistor puro e a tensão e a corrente não apresentam defasagem. O capacitor possui uma capacitância de aproximadamente 4 mF. A presença do capacitor ela induz uma reatância capacitiva, que depende da frequência do sinal de entrada. Essa reatância capacitiva causa uma defasagem entre a tensão e a corrente, de modo que a corrente antecede a tensão do capacitor. E a tensão do capacitor é de 90 graus atrasada em relação à corrente do circuito. O amperímetro ele mede a corrente que flui através do circuito. A corrente no circuito ela determina pela impedância total, que é uma combinação de resistência do resistor e da reatância capacitiva do capacitor. Em uma frequência de 60 Hz, essa corrente apresenta uma defasagem em relação à tensão de alimentação, devido à presença do capacitor. Os voltímetros, temos três. O VR, né, que é a tensão da fonte, o V do resistor, que é a tensão do resistor, e o V do cap, que é a tensão do capacitor. O VR mede a tensão da entrada, que é a tensão total aplicada no circuito. O V do resistor mede a queda de tensão através do resistor. E o V do capacitor mede a tensão da capacitor, que fica 90 graus defasada em relação à corrente. Com uma frequência de 60 Hz, o circuito RC exibe uma defasagem de características entre a tensão da fonte e a corrente. A amplitude da corrente é menor se ocorrer um circuito puramente resistivo, porque a presença da reatância capacitiva aumenta a impedância do circuito. E a queda da tensão no resistor e no capacitor depende da relação entre a resistência e a reatância capacitiva, que isso reflete o comportamento de armazenamento de energia e dissipação do circuito RC. Então, a gente espera, né, que um circuito RC em série, com uma fonte senoidal, a corrente é maior quanto a frequência aumenta, porque a reatância capacitiva diminui com o aumento da frequência. No entanto, a defasagem entre a tensão e a corrente também se altera com a frequência. E a tensão do capacitor sem o capacitor e a voltagem do resistor, nenhum resistor somado deve ser aproximadamente igual à tensão com a fonte, em cada instância, de acordo com a lei de Kirchhoff. Então, esse é um circuito útil que estuda os efeitos da capacitância em um circuito RC, especialmente em uma fase e amplitude de variação da corrente, e uma função de valores de componentes e frequências. Então, professor, prosseguindo, né? Eu tive que mudar o meu aplicativo que eu estava gravando os vídeos, porque eu estava gravando pelo próprio Windows. E aí ele não trocava a janela. E aí, como nesse aplicativo é necessário, eu tive que trocar o aplicativo. Mas enfim, vamos iniciar a simulação, né? Beleza, aqui já tinha simulado, aqui a gente consegue ver
alguma diferença de frequência, né? A onda azul ela oscila mais rapidamente do que a onda vermelha. Isso sugere que a frequência da onda azul é maior do que a da onda vermelha. Também a amplitude, ambas as ondas têm uma amplitude diferente. Parece que a onda azul tem mais amplitude progressivamente, enquanto a onda vermelha tem uma amplitude mais baixa. E a combinação das duas ondas poderia gerar uma forma de onda composta. Não é evidente diretamente nessa visualização se há uma superposição explícita ou apenas uma comparação das duas. E também a representação comum em sistemas elétricos, né, e eletrônicos, onde duas variáveis oscilantes, como a corrente e a tensão, que são comprovadas, né, em função do tempo. Então, aqui eu consigo ter os meus valores do PF, deu 0,9, minha potência ativa, 1.999 e a aparente também, né? Vamos comparar com os cálculos teóricos. Eu fiz aqui. Eu primeiro calculei a reatância, que deu 0,663 ohms. A impedância, 4,05 ohms. A corrente, 17,46 ampere. O FP, né, o fator de potência, 0,988. Então, aproximadamente está correto. A potência ativa e a potência aparente são valores aproximados, não correspondeu com a simulação, então deve ter dado algum erro aí de simulação ou de cálculo. E aqui, né, todos as respostas juntos. E esse foi o trabalho extra de simulação.